Olá, nessas áreas, tudo bem? O que seu personagem favorito de Guilty Gear Strive diz sobre você? Olha pra ela! Ela é tão maneira! Nós temos grandes motivos para acharmos que a Gil é nordestina. A gente já tá ao vivo, ara, olá pessoal! Oh, please don't wait for me, darling. Stay out of the cold rain, for your heart may become rusty. Oh, please don't wait for me, darling. Don't stand there in the sea. Your soul is right now. You don't need to wait, need to wait, need to wait for us. Hey, Hazarians, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, pois esse é o nosso especial de 1000 inscritos! E como hoje é um vídeo especial, teremos a participação de todo mundo aqui! Até porque Sarah resolveu que agora o canal tem lore, então ela que se vire pra explicar isso depois. Eu não me arrependo de nada. Por ser um episódio especial, nós fizemos uma votação meses atrás e, por um total de 33%, o tema escolhido foi Vocaloid. Mas, o que é Vocaloid? É isso que nós vamos explicar, Minji! Como Sarah e Sebastian ao mesmo tempo. Mas isso não vai confundir as pessoas? Olha, nessa altura do campeonato, as pessoas já se acostumaram com as nossas aleatoriedades. Então, ok, vamos nessa! Por definição, Vocaloid é literalmente um instrumento musical que qualquer pessoa pode usar para criar sua música, sendo especificamente um tipo de sintetizador com um banco de voz embutido, onde você pode criar melodias a partir da inserção da letra da música no aplicativo e da alteração dessa voz sintética, mudando o seu tom, volume, velocidade, extensão da nota, ritmo e adicionando efeitos por cima dela. Tudo isso com uma interface de teclado para facilitar a visualização do seu trabalho. Esse conceito de vozes artificiais e sintéticas cantando músicas não é nem um pouquinho recente. Um dos primeiros testes conhecidos desse tipo de tecnologia foi o computador IBM 7094, cantando a música Daisy Bell, que vocês provavelmente já escutaram em algum ARG por aí. Mas a ideia de Vocaloid veio à luz pela empresa Yamaha. Sim, a mesma que produz instrumento musical e uma cacetada de outro produto. Com o início do projeto datado no início dos anos 2000 e tendo seu lançamento oficial em 2004. Mas não com a voz conhecida da Hatsune Miku, mas sim pelos pioneiros Lola e Leon, sendo parte do que chamamos de V1, ou seja, Vocaloids de primeira geração. É importante apontar que Vocaloid não funciona como vozes de IA que vemos hoje em dia. Primeiramente porque os atores de voz e cantores contratados para criar esses bancos de voz são creditados e pagos para esse trabalho de sintetização. E, segundamente, que você precisa ter um mínimo de conhecimento de teoria musical para trabalhar com esse programa, visto que ele não é automatizado. Você precisa mexer bastante para criar uma música escutável no Vocaloid. Não que músicas de IA sejam escutáveis com todo respeito, né? A primeira geração de Vocaloids fez um sucesso moderado, tendo até algumas empresas como a Crypton se aventurando em criar versões próprias, como a Meiko e o Kaito. Mas o programa realmente começou a ser popular com a segunda geração, a V2. E é aí que a nossa diva do cabelo azul esverdeado surgiu, junto com uma sofisticação do software e muitos recursos para melhorar a experiência do usuário. Sendo a terceira Vocaloid da Crypton e nascida no dia 31 de agosto de 2007, a voz do futuro, Hatsune Miku, surgiu e mudou a química do cérebro de inúmeras pessoas pelo mundo afora, inclusive a minha. Com
visual que apela para o mundo dos otakus, a voz da Seiyu Saki Fujita, e um programa gratuito de criação de animações 3D, conhecido como Miku Miku Dance ou MMD, e as atualizações de software do Vocaloid, a Miku se tornou um fenômeno. E parte desse sucesso veio por 2 virais no site de vídeos Nico Nico, conhecidos como Yavan Polka, a música do Alho Poró, que basicamente é a marca registrada da Hatsune Miku, e, acreditem ou não, a voz original do Nyan Cat. Nexo do céu, eu tô ficando velho. Após a explosão da Miku, a Crypton virou uma das empresas de Vocaloid mais populares que nós conhecemos, e de onde vieram os Vocaloids mais conhecidos do pedaço, como a Sakine Meiko e o Kaito, que nós falamos anteriormente, os gêmeos Kagami Rin e Kagami Len, que não são exatamente irmãos, mas muita gente assume que sim, e a Meguri Luka, formando o time clássico que nós amamos tanto. Outros Vocaloids que ficaram conhecidos na época, mas não são da Crypton, são o Kamui Gakupo, que teve a sua arte original feita pelo Kentaro Miura de Berserker. Eu não consigo lidar com essa informação, pelo amor de Deus. A Gumi, o Oliver, a Ia, sim, aquela Ia do meme, a Siyu e a Maika, que vocês com certeza já ouviram covers de músicas em português na voz dela. Isso porque ela faz parte da 3ª geração de Vocaloids, a V3, que, dentre outras novidades, como plugs para deixar as vozes mais naturais e melhoria na captação de gravação, ela adicionou um banco de idiomas muito grande pro programa. Se antigamente você tinha que se virar apenas com os fonemas em inglês ou em japonês, agora você tinha suporte para coreano, espanhol, catalão e chinês, dentre outras línguas, o que só aumentou na geração 4, sendo essas duas as gerações mais populares entre produtores de Vocaloid na hora de criar suas músicas. O que é bem diferente da geração 5 e 6, que apesar de serem mais modernas, não caíram nem um pouco na graça do povo, com a V6 inclusive usando IA, o que honestamente tira toda a graça do programa. Mas, falando das partes boas, Vocaloid rendeu e rende muita coisa pro mundo, e não apenas músicas, que existem diversos produtos oficiais como figures, pelúcias e comidas, jogos eletrônicos como o clássico Project Diva e o Project Sekai, que inclusive ganhou filme e foi para as telas de cinema, e o que é mais impressionante, literais concertos ao vivo, com Vocaloids vindo ao nosso mundo a partir de técnicas de holograma e jogos de luzes, no melhor estilo idol, com direito a light stick e tudo mais. E é claro que não tem como falar desse sucesso todo sem citar a maravilhosa Brazilian Miku. Com seu design original tendo sido criado pela @ErenArtista no Twitter, a Miku brasileira se tornou uma febre global, com vários artistas replicando seu design e criando variantes de vários países, ganhando uma música maravilhosa durante o carnaval de 2025, chamada de Mãos Pra Cima, feita pelo produtor Merukuro, que é altamente viciante com inúmeras referências à nossa cultura. Uma vitória do nosso país. Mas Minji, e se alguém quiser entrar pro fandom de Vocaloid? Então passamos a palavra pra nossa diva explicadora, Moncraft! Ai, pelo visto eu vou ser usada pra outra coisa que não seja explicar os mistérios de Guilty Gear. Bem, vamos nessa. Pra começar, que tal a gente tirar umas dúvidas sobre Vocaloid? Vocaloids têm lore? Ah, sim e não. A verdade é que isso depende muito de quem tá usando a marca, e isso é o que torna a Vocaloid uma comunidade tão única. Qualquer um pode chegar e criar a sua música com o programa, onde os personagens vão ter personalidades diferentes e histórias diferentes. O máximo de lore oficial que temos de Vocaloid são os nomes dos mascotes, os itens usados para representá-los, o seu design básico e a história contada no jogo Project Sekai, onde os Vocaloids fazem parte de um mundo paralelo ao nosso, podendo interagir com ele e vice-versa. Quais Vocaloids são mais populares? Baseado na observação e frequência de vista, nós da equipe Sarah de Bliss formamos uma pequena lista de Vocaloids que você pode conhecer para começar a se inteirar nesse universo. Hatsune Miku, a colegial fofa do Alho Poró. Meguri Luka, a garota fria de cabelo rosa que é representada por polvos e atum. Kaito,
um rapaz tranquilo de cabelo azul, que é representada por um sorvete. Sakine Meiko, uma mulher de vermelho bem madura, cabelos castanhos, representada por uma garrafa de saquê. E Kagamini Rin e Kagamini Len, os quase gêmeos loiros animados que são representados por uma laranja e uma banana. E às vezes um rolo compressor por parte da Rin. Sério, quem é que teve essa ideia? Outros Vocaloids que vocês também podem querer conhecer são o Samurai Kamui Gakupo, a Idol Gumi, a gatinha Siyu e as divas Ia e Maika. Ei, e a Beto? Ah, eu já ia falar sobre isso. Vocaloid versus Vocaloid. Existe um outro programa de vozes sintéticas extremamente popular chamado o Tao, que, apesar do nome, não tem nada a ver com Vocaloid. E é justamente desse programa que a Kasune Teto veio, sendo a Utaloid mais conhecida que temos notícia, e também sendo muito lembrada pela música Triple Baka, junto da Miko e da Akita Nero. O que é um produtor? Essa é uma pergunta bem fácil de explicar. Assim como cantores de K-pop são chamados de idols, produtores são os músicos por trás das músicas que escutamos em Vocaloid, com alguns ficando tão populares que qualquer lançamento que eles façam vira uma febre na comunidade. Alguns produtores notáveis dessa comunidade são o Hachi, que hoje em dia sabemos ser o cantor Kenshi Inoue, Kiko, Nero, Circus P, Michi M e Pinocchio P. Quais músicas eu deveria escutar? Novamente, a nossa equipe preparou uma playlist para vocês de músicas para lhes introduzir a este universo. Vocês podem escutar um trechinho aqui no vídeo e acessar a descrição para dar uma olhadinha nessa playlist. Existem direitos de uso em Vocaloid? E como posso ser um produtor? Oh, essa parte é um pouquinho mais complicada, mas eu tentarei resumir os termos técnicos o melhor que eu posso. Quando você compra um Vocaloid, você adquire o direito do seu banco de voz para usá-lo tanto para projetos pessoais quanto para projetos comerciais. Tanto que na série Bee and Puppycat, o personagem Puppycat é dublado pelo Vocaloid Oliver. Mas veja bem, você só tem o direito de usar a voz comercialmente. O direito de imagem é outro departamento, geralmente adquirido com as empresas e desenhistas originais dos personagens, o que explica a quantidade obscena de versões alternativas de Vocaloids criadas por fãs para os seus projetos, como por exemplo a Kauni, que é essa mico-aranha da música Bacterial Contamination, ou mesmo a própria Brazilian Mico. No geral, o mínimo que você precisa saber para ser um produtor de Vocaloid é ter um conhecimento musical e muita criatividade. E talvez dinheiro, caso você queira comprar o aplicativo original e comprar a licença de imagem dos personagens. Bom, já que eu botei o meu pezinho em áreas sombrias falando da Kauni... Eu voltei! Mas, enfim, eu só tô aqui pra falar da comunidade de Vocaloid e as coisas que ela criou. E é óbvio, se sou eu que tô apresentando, é óbvio que eu vou falar das coisas bizarras, né? Mesmo que a Cres que tenha falado disso no meu lugar, naquele vídeo de meses atrás, e eu nunca perdoei ela por isso. Quer dizer, vamos começar a falar, né? Vocaloid tem uma fandom gigantesca. E, obviamente, tendo uma fandom tão grande, isso atrai coisas incríveis
e coisas bizarras ao mesmo tempo. Ao longo dos anos, vimos aparições maravilhosas dos ídolos virtuais em animes, como em Lucky Star e Jackie-chan Dropkick, uma figure pônei da Miko em conjunto com a Hasbro, 4 músicas na franquia Just Dance e inúmeras outras referências. Mas é claro que também temos as nossas esquisitices, não é mesmo? A Maru, do canal Zona Morta, fez 2 vídeos sobre isso, falando sobre as músicas bizarras de Vocaloid. E eu recomendo que vejam esses vídeos após este aqui, pois vamos apenas pincelar algumas coisinhas bizarras que existem nessa comunidade. Primeiramente, a tendência, no mínimo curiosa, do Lei morrer em diversas músicas. Sério, esse menino é assassinado de tal forma que isso realmente virou um meme na comunidade. Bom, isso e as piadas de incesto lugar com Arin, mas isso é bem leve comparado com o que a gente vai falar aqui. Existem muitas músicas de Vocaloids que falam sobre assuntos pesados, como abuso familiar, como é o caso de Hocus Pocus, uso de substâncias ilícitas como Medical Doctor, experimentos em humanos como Kagome e Kagome, e vários outros exemplos citados no nosso vídeo anterior de Vocaloid. Mas que dá pra gente ver que tem muita gente que gosta de traumatizar a audiência. Um desses casos é a famosíssima creepypasta Alice of Human Sacrifice, que conta sobre uma série de assassinatos que se mistura com cartas de baralho, Alice no País das Maravilhas e Vocaloid, sendo uma das músicas mais estranhas lançadas com o auxílio do aplicativo, além de uma das mais famosas também. Também existem as famigeradas sagas de Vocaloid, que são conjuntos de músicas criados por um mesmo produtor ou até mesmo vários produtores que contam uma história contínua, podendo até mesmo ganhar produtos externos, como é o caso da saga de Ivilius, que para além das músicas possui um mangá e tem a sua história baseada nos 7 pecados capitais, com uma trama cheia de assassinatos, mortes, traições e momentos emocionais. Ah, e tem esse moço aqui que casou com a boneca da Hatsune Miku. Eu não vou me estender nisso, porque eu não sou o Piscine pra ficar falando desse tipo de bizarrice. O meu lance é falar de desgraça fictícia. Mas, enfim, bizarrices à parte, o fandom de Vocaloid estende seu potencial ao infinito e às estrelas, tanto para o bem quanto para o mal, podendo nos dar memes engraçadinhos como Mesmerizer, ou coisas no mínimo traumatizantes como My Dead Day. Ui, que clima esquisito! De qualquer forma, como a gente pode finalizar isso? Your head touching me. Ai, ai. Vocaloid foi um dos meus vários interesses especiais da infância. Admito que fiquei surpresa quando vi que tinha tanta gente interessada em me ouvir falar disso, pois fazia anos que eu não escutava ativamente as músicas dessa comunidade e mal tinha conhecimento musical pra falar das partes técnicas do tema. Mas promessa dada é promessa cumprida, e no fim das contas, eu acabei encontrando ouro, sabe? Eu me lembrei do que me encantava nesse mundo de Vocaloid, as possibilidades infinitas que esse aplicativo oferece. Tudo depende do quanto você quer se dedicar aos seus conhecimentos musicais e à arte. E, sendo uma pessoa criativa, você pode criar coisas maravilhosas. Por uns anos, eu até pensei que Vocaloid estava morto, tal qual os sonhos de histórias que eu possuía na minha infância. E com o avanço das IAs, eu realmente acreditei que era o fim de tudo isso. Contudo, eu só não estava procurando certo. Vocaloid ainda tá bem vivo, com as pessoas por trás dele se renovando e se reinventando como todo artista deve fazer pra se manter nesse mundo doido. Me parando pra pensar, meio que é o que eu sempre tô fazendo, não é? Recomeçando e me reinventando pra sempre ser uma artista melhor. Talvez alguém que possa realmente se chamar de artista e que mereça esses 1000 olhos me admirando pelo meu trabalho. Eu não sei, mas eu sei que foi muito especial pra mim revisitar um dos meus interesses especiais, tal qual fazer essa arte na tela também tá sendo especial. E se Vocaloid me ensinou algo, é que eu nunca posso parar de sonhar. E se eu quiser tornar isso aqui um trabalho, eu tenho que fazer valer, não é? Bem, o que eu posso dizer? Obrigada por tudo, Rosarians.
Vocês foram uma âncora que me mantiveram segura nesse mar tão tempestuoso que é a vida. Prometo tentar ser a melhor pessoa pra vocês. E, por favor, não tenham medo de me dizer quando eu estiver errado, sim? Eu quero sempre ser a melhor versão de mim. Obrigada, Daniel, Elkamina, Joseph Boechat, Reinhard, que sempre estão aqui nos nossos comentários. Obrigado, Soul, Neve, G e Rebel, meus parceiros de YouTube que estão sempre me dando apoio. Obrigada, Duda, que me deu o empurrão necessário que eu precisava para começar na arte. Obrigado, mãe, por ter me dado tanto apoio quanto eu mais precisava. Obrigada, Kaiser, Aku Mateus, Lori e Luiz, que sempre me enche de felicidade quando aparecem aqui no canal. Obrigada, Landinha. Eu sei que a gente tá bem longe uma da outra e há muito tempo sem se falar, mas você sempre vai ser a minha melhor amiga. Obrigada, Rebi, que não só é a pessoa que mais me apoia em cada pedaço da produção dos meus vídeos, mas que tá sempre ali, do meu ladinho, quando eu preciso fazer alguma coisa. Você sabe que é o amor da minha vida e que ninguém pode te substituir nela. Te amo, meu bem. Obrigada a cada pessoa desses 1000 olhos que por algum motivo gostou de mim e desse canal. 1000 vezes obrigada, obrigado e obrigade. O futuro é incerto, mas sabe, eu espero poder ter vocês aqui por mais 1000 anos. Será que podemos cumprir isso? Eu sou Sarah de Bliss. Às vezes, eu sou Sebastian de Bliss. E obrigado por acompanhar esse canal. Desligando! Your feet start to walk. What are you looking at? It's just beautiful. It's just